ponderei uma posição e em outras ele ponderou. Isso é normal. Né? Quer dizer, pelo menos dentro de um projeto, sei lá, né, suficientemente razoável, de pessoas buscando os fins ilocucionários onde nós estamos. Agora, o que o Günther também denota é o seguinte: se o juiz não está buscando o fim locucionário, ele está buscando o quê? Se ele não é o atingido, qual é o interesse que ele tem por detrás? Ou seja, tem um problema moral, diria Dworkin aqui, de moralidade política, de moralidade institucional. Se ele não está disposto a decidir da melhor forma possível, ele está fazendo o quê? Ele está julgando de qualquer jeito? Ele está julgando dados? Né? Ah, vamos ver aqui, ó. Número par, dou provimento. Número ímpar, nego provimento. Se cair. Ué, peraí. Isso é muito sério. Né? Então, quer dizer, se ele não é interessado, ele necessariamente tem que estar buscando o fim locucionário. E isso provoca para a gente uma série de reflexões sobre, consequentemente, como é que as instituições deveriam funcionar. De novo, Günther não está dizendo, então, que todo juiz busca o fim locucionário. A gente sabe que não busca. Da mesma forma que nem todo advogado, todo promotor, enfim, ou todo legislador. A grande questão é, há um equilíbrio de forças nesse modelo que o João traz, entre o espectador, o agente, o participante e o atingido. Né? E aí se torna fundamental, no modelo do Günther, compreender o que o atingido pensa para validar a norma que vai ser aplicada no caso dele. Né? Isso é muito sério. E, de certa maneira, isso é uma intuição que, de certo modo, o professor Hélio Fatsalari já conseguiu expressar para nós anteriormente, e que marca a fundo aquilo que a gente chama de escola mineira. E que, infelizmente, às vezes, sei lá, os nossos interlocutores, eles acham que é só uma bobagem. Né? Volto a dizer, né? Eu assisti uma vez um evento em que um professor titular de filosofia do direito, num desses congressos em homenagem ao aniversário da Constituição, ele diz, gente, eu não sei por que vocês estão tão preocupados com democracia. O importante é saber se o Estado funciona. Mas a questão é, se ele não é democrático, ele funciona para quem? Ele funciona para quem, gente? Desculpa o desabafo, mas é a hora que dá vontade de levantar assim e falar assim, oh, vai pro inferno. Ele funciona para quem? Porque isso é perigoso. Né? O Günther, de certa maneira, ele está trazendo aqui até uma perspectiva de que, bom, nesse modelo, né, talvez enviesamentos cognitivos pudessem também ser objeto de colocação em xeque. E aí a gente chega num ponto curioso. Não existe o óbvio, não existe as pressuposições do silêncio, tudo tem que ser explicitado. Pô, mas cansa. Cansa, gente. Mas é o preço de viver em democracia. Porque em todo momento eu não consigo pressupor, naquilo que é referente ao meu caso, que eu possa aceitar que então uma pessoa tome uma decisão dizendo assim, ah, mas isso não fere ou fere a dignidade humana. Aquelas coisas de juizado especial. Isso não é dano moral, é um mero dissabor. Mas como é que você sabe a diferença do dissabor? Dissabor para quem? Dissabor porque não é para você, possivelmente. E isso é muito sério. Né? Quer dizer, o que o Günther e o Habermas estão trazendo para nós é um modelo procedimental que pode mudar radicalmente a forma por meio da qual
nós estamos enxergando o direito. Bom, não é uma aula de filosofia do direito, é uma aula de teoria da jurisdição, né? Mas é óbvio, a gente não consegue pensar o discurso de aplicação se eu também não tiver um discurso de justificação adequado. Quando a norma vem toda sambada, a gente tem um problema, sim. A gente tem um problema. E, e a gente vai precisar repensar as nossas práticas. Bom, a partir desse discurso de legitimação. É o que o Habermas diz no Faticidade e Validade. A democracia só é possível se ela for radical. Não tem meia democracia. Mas dá trabalho? Dá. Dá. Né? Porque isso tudo vai para onde? Vai para a esfera. Vai para o espaço público, que é o espaço institucionalizado. Engana-se quem acha que a esfera pública não é institucionalizada. Ela é institucionalizada. Sim. Né? Ela é potencial de organização para institucionalização processual, inclusive, porque se a esfera pública não pudesse manifestar, como é que eu vou ter a formação de amicus curiae, por exemplo? A participação em audiência pública. Né? Então, isso é interessante. Esse fluxo comunicativo difuso que o Guinter e o Habermas estão propondo são extremamente importantes para quê? Para a gente reconstruir aquilo que o Habermas chama de sistema de direito. Porque a partir de um discurso de justificação decente, o Habermas diz, vamos pensar na formação da nossa Constituição. Vamos pensar na releitura que nós vamos fazer das normas constitucionais, se a gente não puder criar uma Constituição nova. Né? Quais são os direitos que passam pelo teste da justificação? Porque esses direitos não podem ser desrespeitados. E aí ele traz aquilo que ele denomina de sistema de direito no capítulo 3. Né? Por isso eu inverti. Eu acho que o Guinter explica melhor a teoria da democracia habermasiana do que o Habermas. Eu acho que esse texto ele consegue ser mais claro para a gente compreender qual é o papel do juiz e qual é o papel do legislador. E que ambos os papéis são processuais. No nosso sentido mesmo, de que envolvem interesses, que envolvem grupos diferentes, mas que a gente tem que tentar chegar na resposta correta. E não em qualquer resposta. Mais ou menos por aí. Queria agora ouvi-los. Falei demais, desculpa. Eu tenho que aprender a falar menos. Oi, Amanda, pode falar. Professor, eu fico com uma dúvida, porque eles falam muito em procedimentalismo, processo. Eu fiquei na dúvida se eles separam procedimento de processo e o que seria o procedimento na perspectiva. Se é a mesma perspectiva que a gente tem de procedimento, segundo o professor Haroldo Bruno Gonçalves. Eu fiquei um pouco perdida na definição de processo e procedimento. Tá. Para o Guinter e para o Habermas. Eles não estão usando os mesmos nomes que nós. E nem por isso significa que eles estão errados. Eles estão usando outros nomes para explicar as mesmas coisas que nós estamos. Habermas não leu Fatsalari. Fatsalari leu Habermas. Está na nota de rodapé do Institutione. Ele leu Habermas, mas não o inverso. Mas eles debateram. Né? Há aqui uma conversa maior entre eles, então. Quando a gente pensa a categoria, né, do procedimentalismo, eles não estão falando procedimento como nós, no sentido de uma sucessão de atos lógicos com base legal, etc., etc., como o Fatsalari e o professor Haroldo vão trabalhar. Mas eles estão falando o quê? O procedimentalismo é uma estrutura não substancial e nem tampouco meramente formal. A relação de forma e conteúdo ela não importa para o procedimentalismo. Mas a questão é o procedimento
com a garantia desses pressupostos normativos de validade que me produz a decisão correta, seja ela legislativa ou judicial. Tá? Nesse sentido, né, é a apropriação que o professor Marcelo Catoni faz no devido processo legislativo, para o processo legislativo, por exemplo, e que o professor Dierle Nunes faz no devido processo jurisdicional. Né? Dierle, preocupado com o discurso de aplicação, Marcelo Catoni, preocupado com o discurso de justificação. Mas o que ele está dizendo? Processo. E Habermas e Günther concordam. Não é instrumento. É condição de possibilidade do discurso. É condição de possibilidade do consenso. Nesse sentido, ele não é mera forma. Ok? Ele não é mera forma. Aqui, ele não é uma estrutura vazia, em que qualquer decisão se torna decisão. Qualquer decisão amparada por essa base normativa que lhe garante a validade, que garante a universalização, produz a resposta correta. Aí você vai me dizer, mas o que você está chamando dessa base normativa de validade? Isonomia, contraditório, fundamentação, ampla defesa, proibições de coerções ilícitas, né? Tudo isso tem que ser respeitado para que, do ponto de vista institucional, esse debate possa fazer esse filtro. É difícil, Amanda? Demais. Demais. Né? A virtude da coerência, a virtude da imparcialidade, ou, nós vamos falar semana que vem de Dworkin, a virtude da integridade, ela é pesada, ela é árdua. Só que ela, se compartilhada, ela fica mais leve. Aliás, me corrijo, não dá para fazer isso sem compartilhamento. Não dá para fazer isso sem compartilhamento. Né? Então, quando a gente tem um modelo de solipsismo, seja judicial, seja lá o que for, isso é muito sério. Quando a gente tem a utilização de projetos legislativos que escapam ao plenário e ficam ali numa meia dúzia de decididores do ponto de vista de uma teoria da legislação, isso é complicado. Né? Toda vez que eu reduzo o número de possíveis participantes, eu posso trazer prejuízos democráticos. Né? Por isso, o grande ganho de um amicus curiae, de uma audiência pública, se respeitadas as condições de fala desses agentes. Mais ou menos por aí que eu vejo a coisa. Mais ou menos por aí que eu vejo a coisa. Né? Então, nesse sentido, apesar de eles não estarem usando o mesmo conceito de processo como procedimento em contraditório, por exemplo, eles estão preocupados com uma normatividade garantidora da legitimidade. Né? Acho que a gente não pode ser meio radical e descartar, pelo fato dele não estar falando a mesma linguagem nossa, dele não estar lendo os mesmos livros nossos, mas a gente consegue dialogar. E mais, gente, ele é professor de processo. Né? Então ele tem uma dimensão dessa concretude. As pessoas às vezes falam isso, mas ele fala porque ele é filósofo. Não, ele é advogado. Ele é advogado de júri. Sabe? Ele vive também nisso. Ele se inquieta, como nós, com esses mesmos problemas, mesmo sendo na Alemanha. Né? Essa briga que a gente tem pelo processualismo democrático, ela está no mundo todo. Claro que em alguns estados essa consciência veio mais desenvolvida. Né? O ranço do autoritarismo sofre diminuições e, enfim. Mas é um desafio.
né? É o desafio. Aí a gente chega num ponto interessante, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, mecanismos de ADRs ou ODRs, né? Aqui as Online Dispute Resolution, as Alternative Dispute Resolution, elas têm que se basear num modelo também de discurso de aplicação. Né? É aquela história. Bom, eu participei de uma banca terça passada. A Fernanda estava na banca, se eu não me engano, assistindo. E que eu estava falando com a candidata. Qualquer consenso não é consenso. Qualquer acordo não é acordo. Então também tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas. Até que ponto eu não tenho uma coerciliação? Ou seja, até que ponto eu não estou sendo violentado a aceitar aquele acordo, ou eu só aceito aquele acordo por um universo de contingências externas? Porque eu estou passando fome, porque eu preciso do dinheiro, porque, né, a consensualidade ela é muito bonita, ela é muito desejável, mas ela não pode ter aqui uma violência simbólica mascarada. Então a gente também tem que ter muito cuidado. Isso, se a gente leva a nível de ODRs, por exemplo, a gente tem uma posição privilegiada de quem desenvolve o algoritmo muitas vezes. Então isso é perigoso. Ele sabe onde ele pode puxar. Aí a gente perde um pressuposto. Isonomia. Se a gente for pensar salarianamente, simétrica paridade. Tem alguém lá na frente, e aí? Tem alguém com informações privilegiadas. Ele tem cartas na manga. Como é que eu vou lidar com isso? Então, é um negócio complicado. É um negócio muito complicado. Mas, mais uma vez, eu acho que eu encerro uma aula sem trazer nenhuma resposta e colocando todas as dúvidas na cabeça de vocês. Bem-vindos à pós-graduação. Bem-vindos à pós-graduação. E assim nós vamos até o último dia, onde eu também não darei as respostas, diga-se de passagem. Mas essa é a minha função, esse é o meu propósito. Como disse uma menina da graduação uma vez, mas professor, nós vamos terminar. Não, como é que ela falou? Mas professor, quando nós teremos todas as respostas? Eu falei, nunca, criatura. Para isso existe ciência, nós continuamos pesquisando. A gente separa do pressuposto que nós estamos errados e a gente pode melhorar. Aquela angústia da graduação eu acho fabulosa, assim. Mas isso não vai ter fim, esses questionamentos? Eu falei, eu espero que não. Porque se para você isso é angustiante, para mim, como pesquisador, é condição de possibilidade. Se alguém virar e disser agora, não podemos mais pesquisar sobre, tipo lá, o Wittgenstein, resolvi todos os problemas filosóficos, nós vamos fazer o quê? Fecha o PPGD, gente. Então, a gente continua angustiado e aí a gente continua pesquisando para tentar diminuir essa angústia. Só tentar. Porque, no fundo, é uma ilusão. A angústia só aumenta. Mas isso é uma cachaça, gente. Bem-vindos. Né? A reunião dos alcoólicos anônimos. É isso aí. Ser pesquisador é ser assim. Bom, mas depois de um tempo a gente gosta, Amanda. Não se preocupa, não. Depois de um tempo a gente gosta desse tipo de coisa. Faz parte. A gente acha divertido. Né? Dá sentido à vida. Estou lembrando de uma palestra da professora Gabriela de Freitas, Sim. que ela é doutora pelo PPGD aqui também, dela falando que o mestrado deve ser colocar um elefante na sala. Aí você termina o mestrado, o elefante vai embora, você entra no doutorado. E você fica com saudade do elefante que estava no meio da sua sala te incomodando. Você chama ele de volta. Só que ele cresceu. Desse período, ele deu uma engordada. E aí ele não é mais o Dumbo. Ele é aquele da Mônica. Esqueci o nome, aquele verde da Turma da Mônica, né, que fazia
propaganda de extrato de tomate na minha infância. Vocês nem conhecem isso mais. Mas é mesmo. Jotalhão, professor. Obrigado. Obrigado. Isso, Jotalhão. Mas ué. Então o trem só piora. Mas faz parte, gente. Então é isso, moçada. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Caminhamos para o encerramento. Então, ok. Bom, para que a gente avance, semana que vem a gente vai falar sobre do working. Flávio, eu fiquei com a impressão que alguém chamou assim no fundo, mas não apareceu. Eu também, João. Eu estava esperando ver se apareceu a mãozinha levantada, mas eu não vi, não. Eu também tive essa impressão. Enfim. João Pereira, foi você? Não, eu não. Só agradecer mesmo. Então tá bom. Então é isso aí, moçada. Muito obrigado. Uma excelente semana para vocês. Regressamos segunda que vem. Espero que tenha sido produtivo. Foi excelente. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Gente. Tchau, obrigada, professor. Foi ótimo. Tchau, parabéns, colegas, pela apresentação também. Aprendi muito com vocês hoje.